Ele trazer para você exemplos aonde que o Novo Testamento, as escrituras gregas, esses relatos históricos, contradiz o que aquele livro aqui que nós dois nos acreditamos fala. Nós devemos ler os textos da Torá dentro dessa perspectiva. Maaseh Avot Siman Labanim. É necessário que o Messias venha do Egito. Esse conceito é um conceito judaico e dificilmente vocês vão ver os rabinos ortodoxos tratando deste tema ou falando sobre isso. Eu sou Moré Ezra, criador do canal Or HaTorá, conhecido como Flávio Teles, e desde já te convido a curtir, compartilhar e comentar nesse vídeo. Hoje nós estaremos abordando alguns conceitos relacionados com a Torá, com Mashiach, e também falaremos sobre as complexidades do chamado Novo Testamento, o que os rabinos chamam de contradição. É claro, nós teremos um material específico voltado para isso, aonde também nós estaremos aplicando a mesma crítica à Torá e a toda a Bíblia hebraica. É muito comum nós vemos rabinos falando das contradições do Novo Testamento. Ele trazer para você exemplos aonde que o Novo Testamento, as escrituras gregas, esses relatos históricos, contradiz o que aquele livro aqui que nós dois nos acreditamos fala. Esquecendo-se eles que existe todo um estudo, toda uma ciência aplicada ao estudo da Bíblia ou do chamado Novo Testamento para compreender essas complexidades. Quando nós estudamos a Bíblia hebraica, existem diversas situações dentro da Bíblia hebraica que só é possível compreender por meio de uma compreensão da própria tradição. Ou seja, os próprios rabinos afirmam isso, que é praticamente impossível compreender a Bíblia hebraica, compreender a Torá, a Taná, os profetas, se não houver um conhecimento da tradição. Então existem questões relacionadas com o texto hebraico que só é esclarecido com base na compreensão da tradição. Ou seja, fora da tradição nós iremos encontrar diversas incongruências dentro do texto hebraico. Se fala muito das contradições genealógicas que existem dentro do chamado Novo Testamento relacionado com o nascimento de Yeshua, o nosso Mashiach. Só que também dentro da Bíblia hebraica existem contradições nas genealogias que são apresentadas lá. E são contradições terríveis. E as explicações são mais curiosas ainda. Ou seja, a tradição ela vai dar uma explicação para algumas genealogias que a explicação dessas genealogias torna ainda mais confuso o texto. É claro, isso não vai ser o tópico do nosso material, mas eu já quero te preparar para que você possa curtir, compartilhar e se inscrever em nosso canal e dessa forma você não perder esse conteúdo. Então, eu estou citando isso para que você entenda que as complexidades que nós encontramos dentro da Bíblia, dentro do chamado Novo Testamento, escrito Vini de Sarim, elas também podem ser encontradas dentro da Bíblia hebraica. A questão é que boa parte dos rabinos, quando eles falam da Torá, quando eles falam da Bíblia hebraica, quando eles falam da Tanar como um todo, eles têm uma coerência, eles usam os recursos da tradição, eles têm subsídio para poder dar esclarecimento e de maneira que isso não venha também impugnar a própria crença deles. No entanto, quando eles vão comentar o escrito Vini de Sarim, parece que a inteligência desaparece. Se o Novo Testamento é a palavra de Yeshua, Jesus, então Yeshua, Jesus, como vocês quiserem chamar, era um idólatra, porque o Novo Testamento fere por completo o Velho Testamento. Parece que todo o conhecimento do qual eles adquiriram na academia se esvai, some, simplesmente desaparece. E aqui é interessante porque, da mesma forma que a Bíblia hebraica ela é explicada com base na tradição, existem dezenas de conceitos dentro do chamado Novo Testamento que são também explicados com base na tradição. Queira os rabinos ortodoxos aceitar isso ou não, o Novo Testamento ele contém documentos que são judaicos. Então existe, é claro, nós vamos ver diversas alegações rabínicas de que o Novo Testamento é um documento cristão. Não, o Novo Testamento é um documento judaico. A expressão Novo Testamento, sim, a expressão Novo Testamento é uma expressão cristã, como nós já explicamos em outros materiais. Então, a expressão Novo Testamento, ela foi cunhada, ela foi imprimida dentro do ambiente religioso por meio de Clemente e Tertuliano, Clemente de Alexandria e Tertuliano de Cartago. Agora, o documento que veio fazer parte disso
do que nós conhecemos hoje, ou do que o mundo cristão conhece hoje como Novo Testamento e o meio judaico messiânico como Brit Hadashah, os documentos que o compõem, esses documentos são judaicos. Então o que acontece? Existem centenas de questões relacionadas com o chamado Novo Testamento, que também são explicadas com base na tradição, principalmente questões relacionadas com Mashiach, as questões relacionadas com as cartas de Shaul, ou Rav Shaul. E hoje eu quero abordar com vocês aqui algo relacionado justamente com Mashiach. Eu fiz uma afirmação no início desse vídeo de que Mashiach virá do Egito. E como que é isso? Que conceito é esse que vai dizer que Mashiach virá do Egito? Existe um conceito judaico que nós falamos, Maser Avot Siman Labanim, que é os feitos dos pais são sinais ou presságio para os filhos. Nós vamos ver esses conceitos sendo expressos em diversos documentos, em diversos materiais judaicos. Ramban, inclusive, ele vai abordar esse conceito quando ele comenta o capítulo 12 e o versículo 6 do Sefer Bereshit, do livro de Gênesis. Ou seja, Maser Avot Siman Labanim, os feitos dos pais são presságio para os filhos. Ou seja, existem questões que aconteceram de forma individual na vida dos patriarcas, Abraham, Yitzhak e Yaakov, ou seja, eventos, e muitos desses eventos são até eventos traumáticos. Por exemplo, a descida dos patriarcas ao Egito, eles passaram por provações e privações lá. O Senhor tira os patriarcas do Egito, eles entram com um poder aquisitivo. A Escritura vai falar que Abraham, quando sai do Egito, ele sai pesado, ele sai kavod, em ouro, prata, ele sai com muitos bens do Egito. Ele entra pobre e praticamente sai rico. É claro, Abraham não entra pobre lá, mas ele não entra financeiramente falando com o mesmo poder com que ele sai do Egito. Mas ele desce ao Egito. Isso vai acontecer com Isaac, isso vai acontecer com Yaakov. Jacó com a sua família desce ao Egito, José desce ao Egito primeiramente, e Yosef, depois eles saem do Egito ricos, carregando bens. Então a tradição vai dizer que isso é um presságio para eventos futuros que aconteceria tanto de forma coletiva, em se tratando do povo de Deus, ou seja, o próprio Israel, mas também eventos que aconteceria de ordem individual. Ou seja, o que aconteceu com os patriarcas seria um presságio para um presságio para eventos futuros que aconteceriam com Israel, e também seria um presságio para eventos individuais de forma macro, por exemplo, o próprio Mashiach. Então vejam bem, existe um texto, existe um Midrash, que é o Midrash Tanhuma. Então anotem isso, Midrash Tanhuma, o capítulo 8, verso 3, há um comentário ali acerca de Moshe. Moshe, ele é filho praticamente de uma hebreia, e ele vai ser criado com todas as regalias dentro do palácio de Faraó no Egito. E ele vai sair justamente do Egito para libertar, como libertador do povo de Israel. E o Midrash, ele tomando por base justamente esse conceito de Moshe como libertador, ele vai dizer assim, o Midrash capítulo 8, verso 2 e 3. Eu vou ler o verso 3, mas vocês depois leiam o verso 2, porque o verso 3 é uma continuação do verso 2. O texto vai dizer assim: da mesma forma, o Messias, que está destinado a exigir retribuição dos idólatras, será criado entre eles, em sua cidade, como está escrito: ali o bezerro pastará, e ali se deitará e consumirá os seus ramos, citando o texto de Yeshayahu, Isaías 27:10. Ou seja, da mesma forma o Messias está destinado a exigir retribuição dos idólatras, será criado entre eles. Entre eles quem? O verso 2 do capítulo 8 do Midrash Tanhuma vai explicar: a filha de Faraó o beijava, abraçava e acariciava, mas não permitia que ele saísse do palácio real. Por ser extremamente bonito, todos queriam vê-lo, e aqueles que o viam não conseguiam se afastar dele. O Faraó também o abraçava e beijava, e o menino frequentemente tirava a coroa da sua cabeça e a jogava no chão, como mais tarde estava destinado a fazer. É por isso que o santo bendito seja disse a Hirão: por isso fiz sair um fogo do meio de ti, que te devorou. E foi assim que a filha de Faraó criou aquele que, em última análise, exigiria retribuição de seu pai e de sua terra. Então, aqui o verso 2, no versículo 3, o texto continua: da mesma forma. Olha a continuação do texto, ou seja, existe uma ideia conectada ao evento, ao episódio da vida de Moshe, ou seja, ele é criado no Egito com todas as regalias, é um filho de hebreu, e ele mais tarde vai exigir, ou seja, o Eterno, o Criador, vai usar Moshe
para julgar não só Faraó, mas como também sentenciar a própria terra. E o texto vai dizer: da mesma forma, o Messias, que está destinado a exigir retribuição dos idólatras, será criado entre eles. E aqui nós fazemos um link interessante, porque a vida de Yeshua, existem algumas situações, e isso aqui é utilizado inclusive pelos antimissionários, os Benei Noah, para dizer que é uma contradição do Novo Testamento. Por exemplo, o capítulo 2 do Evangelho, ou Abessorá de Matitiarro, ou Matai, capítulo 2, o verso 15, o escritor, ele vai dizer assim: e esteve lá até a morte de Herodes. Vou ler o verso 13 ao 15. E tendo ele se retirado, este o anjo do Senhor apareceu a José num sonho, a Yosef, dizendo: levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. Então o texto diz que um anjo aparece para Yosef e Miriam e manda ele fugir para o Egito. E o texto vai dizer assim: e demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Então observem que o evangelista, o escritor, ele vai citar uma descida de Yosef e Miriam e Yeshua, quando ele estava criança, para não morrer, para fugir da morte, uma descida para o Egito. Essa descida para o Egito, ela acontece dentro de uma perspectiva micro na vida dos patriarcas, que é um presságio também para o próprio Israel. Israel desce, toda vez que os patriarcas descem para o Egito, é como se estivesse, após essa descida, ressurgindo um novo começo, um início, Você tem ali uma recompensa, o Senhor levantando o povo, tirando eles do Egito, resgatando e o recompensando e dando libertação. Isso acontece com os patriarcas, acontece com Yosef, e acontece também com Israel, e acontece com Yeshua. E o texto diz: e levantando-se ele, tomou o menino e sua mãe de noite e foi para o Egito. E esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: do Egito chamei o meu filho. Aqui o escritor ele vai citar o capítulo 11 do profeta Hoshea, conhecido como Oséias. E é claro que o texto de Oséias, capítulo 11, está falando de Israel, não está falando necessariamente de Mashiach. Mas o que o escritor faz aqui? Ele aplica uma técnica que é utilizada por diversos rabinos e aplicado diversas vezes, e isso pode ser visto em muitos materiais. Por exemplo, eu escrevi um livro onde eu denominei o livro como A Voz do Mashiach. Esse livro foi escrito com base justamente em uma obra mística que trata de aspectos relacionados com Mashiach ben David e Mashiach ben Yosef. E Gaon, que escreve esse livro, que é chamado de Kohator, ele vai aplicar essa técnica. Ele vai pegar, por exemplo, as letras chamadas Men, Beit e Yud, essas três letras, Men, Beit e Yud, que são as iniciais da expressão Mashiach ben Yosef. E aonde ele encontra essas três letras, essas iniciais, dentro da Torá e dos profetas, ele aplica que o texto está falando de Mashiach ben Yosef. Então, essas três letras são um acrônimo para Mashiach ben Yosef. E aonde ela é encontrada dentro do texto da Torá e dos profetas, é como se o texto estivesse fazendo uma alusão a Mashiach ben Yosef. E ele usa esse Sod, que isso aí, a numerologia, ela está caracterizada, ela está no nível de interpretação Sod, mas ele também usa Uremes, que são as alusões, é como se fossem citações indiretas a algum texto. Fora o chamado Rekesh, que é muito aplicado dentro de uma metodologia mais haláquica, principalmente dentro dos textos da Torá. Então, o escritor de Matitiarro é como se ele usasse um pouco dessas técnicas e fizesse exatamente isso. Eu não posso dizer que o texto aqui, o que Matitiarro está fazendo é um requeche, é uma ligação, porque o requeche é uma técnica utilizada mais dentro de uma perspectiva haláquica, aplicada aos textos da Torá. Aqui ele não está citando diretamente a Torá, ele está ligando aspectos relacionados com a vida de Yeshua a textos proféticos. Então ele pega um evento e conecta com o Mashiach. E isso é feito por Gaon, por tantos outros escritores que escreveram e produziram materiais de cunho cabalístico. E por quê? Porque isso é um conceito judaico. Ben Yosef, filho de Jacó e Jacó, ele desce ao Egito. E ele se torna um salvador, não só do Egito, mas do próprio mundo, de todo mundo existente naquela época, inclusive dos seus pais e dos seus irmãos. Então ele se torna o salvador lá. Enquanto seus irmãos estavam na sua terra, ele estava produzindo luz no Egito. Ele estava
testemunhando o nome do Criador lá no Egito. Então você pega, olha como é que esses fatos bíblicos, proféticos, apontam para elementos importantes existentes dentro da Torá e dentro do misticismo judaico. Então, quando o Midrash Tanhuma fala, associa o conceito de Moshe e o liga com o Mashiach, da mesma forma o Mashiach surgirá do Egito, por quê? Porque isso é um conceito. Isso é um conceito judaico. A Ramban, inclusive, ele vai dizer que ao ler o texto da Torá, nós devemos ler os textos da Torá dentro dessa perspectiva. Maaseh Avot Siman Labanim. Os feitos dos pais é um presságio para os filhos. E aqui é interessante porque boa parte dos rabinos, quando participam de alguma discussão, de algum debate, eles praticamente ignoram esses métodos. Eles tratam isso como contradições. Isso não são contradições. São métodos. Os escritores do Novo Testamento, dos Ketuvim e de Sarim, eles estavam em um nível de Torá muitíssimo elevado. O nível de Torá dos escritores do chamado Novo Testamento era um nível muitíssimo elevado. Por que que o texto do chamado Novo Testamento é um texto complexo? Porque ele mistura os tipos de linguagens. O judaísmo ele separa, ele categoriza os materiais. Você tem lá obras haláquicas, por exemplo, você pega um livro Shulchan Aruch, você vai aprender lá sobre o serviço Avodá pela manhã, você vai aprender sobre questões relacionadas às rezas, às orações, sobre os abates a animais e tudo mais. Sobre como colocar uma vestimenta judaica, um talit, um tefilim, você aprende lá. Então você pega materiais como Mishneh Torah, tem um background haláquico. Então você tem lá materiais haláquicos. Agora, se você quiser um material mais místico, que vai tratar das questões mais subjetivas ou espirituais, mais esotéricas, você tem o Zohar, você tem o Sefer Tanya, você tem obras místicas, o Sefer Yetzirah. Então você tem materiais que vai falar da criação, como que se deu o processo de criação do mundo, como que o mundo foi criado por meio das letras hebraicas sendo permutadas. Então, você tem uma narrativa simples no livro do Gênesis acerca da criação, e você também tem uma narrativa complexa por meio da Torá oral, da Shebialpei. Então entendam, os escritores, por que o Novo Testamento, os Ketuvim e Sarim, a Brit Hadashah é um material complexo? Porque ela mistura essas linguagens. Você está lendo um livro, o Evangelho de Mateus, ele está simplesmente fazendo uma citação de um texto profético, ele sai de uma narrativa, de uma Agadá, e entra no Remes, ou cita ali um Remes, faz um Remes, com qual intuito? Revelar uma informação escondida, uma informação oculta. O Remes, ele tem exatamente essa finalidade, revelar uma informação oculta. E é exatamente o que os escritores fazem. Quem aplica esses conceitos? São rabinos superficiais? São mestres superficiais na Torá? De forma nenhuma. Eram mestres com profundidade de Torá. Eu posso ficar aqui muito tempo falando e dando citações e de como esses textos podem ser compreendidos com base na tradição. Porque o Novo Testamento ele tem um background judaico. Eles são explicados com base na tradição. Eles são explicados com base nos elementos judaicos. A questão é que muitos rabinos, quando eles não, rabinos ortodoxos, que já são partidários à sua crença e não querem reconhecer que Yeshua é Mashiach e nem reconhecer que os Ketuvim e Sarim têm um documento judaico, porque eles entendem que se fazer isso, ou que se fizerem isso, eles terão que abrir mão de tudo aquilo que eles vieram construindo há décadas, há séculos. Aí entra a questão do partidarismo. O que é mais importante? Você ser íntegro, defender a verdade, ou você defender uma visão partidária, ainda que ela seja incoerente, ainda que ela vá contra a verdade, porque você defende seus interesses. Então você percebe que muitos rabinos, eles não estão defendendo a verdade, eles não estão defendendo a Torá, porque a Torá é a verdade. Se você é da verdade, você não é partidário. Se você é da verdade, ou se você é da Torá, e Torá como eufemismo de verdade, você não vai mentir. Você não vai negar uma verdade. Você não vai fingir que não está vendo algo, quando na verdade aquilo está diante dos seus olhos. Então são diversos elementos que são explicados com base na tradição.
que são compreendidos com base na tradição. Eu espero que esse material possa te fortalecer ainda mais a sua emuná, a sua fé no Mashiach e Yeshua, e que você venha compartilhar esse material com o máximo de pessoas, grupos de WhatsApp, de Facebook, aonde há conteúdo ortodoxo, antimissionário, jogue esses materiais do canal Or HaTorah lá. Os nossos vídeos são produzidos justamente para criar uma frente contra as mentiras que vêm sendo faladas contra Yeshua, nosso Mashiach, e contra os Ketuvim e Etzarim, que não é um Novo Testamento, é apenas um documento que vem relatando, que tem um conteúdo haláquico, místico, judaico e agático sobre a vida de Yeshua. E que para as primeiras comunidades e para os primeiros discípulos, aqueles que foram se desenvolvendo ali a partir do início do segundo século, principalmente que já não tinham contato pessoal com Yeshua, fisicamente falando, esses documentos tinham uma relevância imensa. Então, a finalidade desse documento nunca foi substituir a primeira aliança. Os discípulos eram judeus, eles entendiam isso. Poderia se pensar em inserir esse material num cânon judaico? Se houvesse uma harmonia, uma sintonia entre a comunidade judaica daquela época com os Netzarim? Poderia, mas aqueles que escreveram, que compuseram esses materiais, eles provavelmente não escreveram esses conteúdos, esses materiais, com a intenção de fazer desses materiais um cânon que viesse futuramente substituir a Bíblia hebraica. Isso aí eu tenho convicção que não. Então não deixe de compartilhar, curtir os nossos materiais. Deixem também sugestões de novos vídeos aqui nos comentários para que nós possamos estar esclarecendo e atendendo também ao interesse do nosso público. Um forte abraço a todos vocês e eu aguardo vocês no próximo vídeo aqui no canal Or HaTorah.